Graça e paz, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu quero nesse momento chamar a sua atenção aqui para a palavra. Em seguida nós vamos estar orando, consagrando ao Senhor este culto que tem como objetivo buscar a presença de Deus, buscar a ação de Deus nas nossas vidas. Nós cremos que Deus cura, amém? Quem crê que Deus cura? Quem crê que Deus liberta? Quem crê que Deus faz milagres? Aleluia. Então nós temos que começar assim, em sintonia com aquilo que nós cremos, né? Nós cremos que Deus é poderoso para fazer na nossa vida aquilo que nós não podemos fazer e nenhum homem pode. Por que muitas vezes o pobre, o necessitado, ele consegue muitas vezes se dar bem em situações em que ele não poderia se dar bem? É por causa da sua fé. Quem cuida do pobre e do necessitado? O Senhor. Deus, ele cuida do pobre, ele cuida do necessitado. Deus trabalha com misericórdia e graça, por isso ele olha para todos nós. E nessa noite eu quero começar esse culto aqui lendo lá em Josué capítulo 14, versículo 7, o momento que fala da história de Caleb, um dos servos do Senhor, que conquistou a terra prometida. E diz assim a palavra de Deus: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me esse monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor não será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse? Então Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Esse texto fala de Caleb, um homem de fé, um homem que nos inspira, né? Nesse tempo em que as pessoas desistem com muita facilidade dos seus objetivos, nesse tempo em que as pessoas desistem com muita facilidade dos seus sonhos, dos seus ideais, Caleb, ele nos inspira, porque nós encontramos nele uma pessoa que soube lutar por aquilo que ele queria, enfrentou as dificuldades, enfrentou os problemas, enfrentou o tempo, ele esperou 45 anos para que uma promessa de Deus fosse cumprida na sua vida. Ele recebeu a promessa de Deus quando ele tinha 40 anos, e ele esperou 45 anos, ele andou no deserto com o povo, 45 anos, mas ele nunca perdeu de vista a promessa de bênção que Deus tinha feito a ele através da boca de Moisés. Eu quero perguntar para você nessa noite, você que está aqui, diante de todas as lutas que você já passou nessa vida, diante da demora, diante dos problemas, diante da frustração que você já teve com pessoas, você ainda está firme, confiando no cumprimento daquilo que Deus tem na sua vida? É uma pergunta que eu quero fazer para você, porque, irmãos, promessas, elas são feitas, e muitas vezes elas não se cumprem de um dia para o outro, às vezes demoram anos, às vezes demora uma vida toda, mas se é de Deus, você vai ver ela se cumprir em nome de Jesus. E o tempo que demorar, nós temos que perseverar, a perseverança é, irmãos, uma qualidade daquele que vence,
A perseverança é imprescindível para aquele que quer vencer. Quem persevera vence com mais facilidade as lutas do que aquele que desiste com facilidade. O perseverante vai além, ele não desiste, ele é determinado, ele tem foco, ele caminha. Vem as dificuldades, vem os problemas, mas ele não se deixa vencer pelos problemas, ele vence os problemas pela fé. Vem as lutas, vem os inimigos, vem as oposições, mas ele não se deixa vencer pelos inimigos, pelas oposições. Ele vence os inimigos e as oposições pela fé. Ele acredita. É difícil, os inimigos são terríveis, os problemas são grandes, mas Deus vai me ajudar. É assim que ele pensa. É assim que aquele que persevera na fé pensa. Ele não ignora os problemas, ele não ignora as dificuldades, ele somente não se deixa paralisar pelas dificuldades, pelos problemas. Ele sabe que os problemas existem, mas ele entende que Deus também existe na sua vida, e a presença de Deus, o agir de Deus é mais determinante na sua vida do que os problemas. O que é mais determinante na sua vida hoje? O que tem determinado a sua alegria, a sua tristeza, o seu fracasso, a sua vitória? São os seus problemas ou Deus em quem você crê? São os seus problemas ou Deus que te chamou para caminhar com Ele no deserto? Porque Deus convida pessoas para caminhar com Ele no deserto. Deus chamou aquele homem para uma caminhada no deserto. Deus tirou aquele homem do Egito, onde tinha tudo. No Egito tinha tudo, no deserto aparentemente não tinha nada, mas ele trocou o Egito pelo deserto para andar com Deus. Eu quero dizer para você, querido, muitas vezes andar com Deus é te colocar num deserto social. Às vezes muitas pessoas que andavam com você não vão andar mais, porque você está andando com Deus. Sim ou não? Quem bebia sabe do que eu estou falando. O cara vivia na bebida, na cachaça, aí ele troca a vida que ele tinha para andar com Deus. Todas aquelas amizades que estavam com ele no bar deixam de andar com ele. Naquele momento ele passa a ter um deserto social daquelas pessoas. E muitas vezes também andar com Deus é um deserto financeiro. Eu lembro de pessoas assim que aceitaram a Jesus, só que elas tinham um emprego ou vamos dizer assim, uma ocupação profissional que estava ligada ao pecado. Por causa de andar com Deus, elas foram obrigadas a deixar daquilo. Dono de motel, por exemplo. O cara ganha dinheiro vendendo quarto para que as pessoas pratiquem sexo de tudo quanto é jeito. Não vou nem entrar aqui nos detalhes. Sexo de homem com homem, de homem com mulher, e de tudo quanto é jeito. O cara se converte, aceita Jesus. Ele não pode mais continuar naquela prática. Só que ele ganhava dinheiro com aquilo. Aí ele tem que trocar a vida do dinheiro que vinha pelo pecado para andar com Deus. É um deserto. A pessoa entrou num deserto porque ela tem que aprender a viver de uma outra maneira diferente. Eu lembro de um amigo meu que tinha um bar na Afonso Pena e enchia de gente para tomar cachaça naquele bar. Esse bar chamava Topogijo. Não sei se você chegou a conhecer. Chegou a conhecer? Topogijo, ficava ali na Afonso Pena, perto da Casa de Bahia. E o dono daquele bar se converteu. Ele aceitou Jesus, ele e toda a família dele aceitaram Jesus na segunda igreja batista, onde eu congreguei anteriormente. E aí ele falou: não posso mais continuar vendendo cerveja, não posso mais continuar vendendo cachaça, porque agora eu sou de Jesus. E aí ele tomou uma atitude séria e drástica. Ele mudou o nome do lugar e passou a vender só sucos e refrigerantes e lanche. Ele achou que ele ia perder dinheiro. E passado um tempo ele falou assim: no início parecia que eu tinha feito algo errado, porque sumiu um monte de gente que ia ali, mas aí, de repente começaram a vir outras pessoas que não vinham. E aquelas pessoas que começaram a vir para tomar refrigerante, suco e comer lanche, começaram a me dar muito mais resultado do que aqueles que vinham só para beber.
Então agora meu ambiente ficou mais familiar, eu estou conseguindo trabalhar melhor, não perdi dinheiro, estou ganhando mais dinheiro ainda, porque eu tive coragem de andar no deserto com Deus. Eu quero dizer para você, querido, ninguém perde por escolher Deus, ninguém perde por escolher andar com Deus. A gente perde quando dá as costas para Deus, a gente perde quando acha que o mundo é melhor do que Deus, quando a gente acha que o dinheiro é melhor do que Deus, que as coisas que o mundo oferece é melhor que o Senhor, e não é. Caleb foi alguém que ele não dependeu da experiência dos outros mais do que da sua própria experiência para se firmar na fé. Ele andou com Deus e ele estabeleceu um relacionamento de fé com Deus que fez ele ficar firme no deserto. E no deserto ele viu muita gente caindo diante da idolatria, diante do pecado, diante da murmuração, diante da reclamação, diante da incredulidade. Quantas pessoas caíram no deserto e ficaram ali? Porque, irmãos, é fácil começar na caminhada, mas não é fácil concluí-la. É mais fácil começar do que terminar. A vitória não é daqueles que começam, é daqueles que terminam. Vou repetir: a vitória não é daqueles que começam, é daqueles que terminam. Você que está aqui nessa noite, você tem um desafio na sua vida: permanecer naquilo que você começou. Não é quem casou que tem a vitória, é aquele que permanece casado. Não é aquele que começou na fé em Cristo, é aquele que permanece na fé em Cristo depois de uma situação grande de deserto, de sofrimento, de dor, de problema, de dificuldade. Mas eu estou em Cristo, eu estou permanecendo em Cristo, eu estou fiel a Cristo. Alguém disse uma frase que eu achei interessante. Ele disse que o crente de verdade é aquele que não sente, não vê e permanece crente mesmo quando não sente, não vê e tudo ainda está dando errado. Ou seja, tudo está dando errado, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas ainda estou crente. Esse é crente de verdade. Porque nem sempre, irmãos, pelo fato de a gente ser crente, tudo vai dar certo no momento que a gente quer que dê certo. Vai dar certo, mas às vezes não é naquele momento, lá na frente. E lá na frente você não sabe quando vai chegar. E até lá você tem que perseverar, você tem que persistir. Então Caleb, ele diz assim: eu tinha 40 anos quando me foi feita a promessa, agora estou com 85 anos. Ele era um velhinho enjoado. Com 85 anos ele ainda queria brigar, ele ainda queria enfrentar os gigantes, ele ainda queria conquistar, ele ainda queria ir para a batalha. Ele disse: como era a minha força quando eu tinha 40 anos, é agora com 85 anos. Aquele que caminha com Deus recebe força de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: creia em Deus e Ele te fortalecerá. O velhinho, irmãos, tinha 85 anos e o homem estava falando que ele estava que nem um homem de 40. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha bens materiais, mas ele tinha força de Deus para vencer. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus vai te dar força nessa noite. Deus vai dar força para você, Deus vai te dar força para vencer o pecado, Deus vai te dar força para vencer o inimigo, Deus vai te dar força para permanecer firme diante dos problemas, das dificuldades, dos desertos da vida que você ainda está enfrentando. O mesmo Deus que fortaleceu Caleb, Ele está aqui nesta noite para fortalecer você, para fortalecer a mim, aonde nós precisamos ser fortalecidos, porque na nossa força a gente perece, mas na força de Deus a gente consegue avançar e conquistar. Por isso disse o apóstolo Paulo: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar feliz um pouco, como também sei estar feliz muito. Eu sei passar em necessidade, como sei também o que é ter fartura. Eu posso todas as coisas em Cristo
Cristo que me fortalece. Ele estava dizendo assim: eu posso todas as coisas, não porque eu sou poderoso, mas porque tem um Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas, não porque eu tenho força em mim mesmo, mas porque eu recebo a força do Cristo que me fortalece. Ele me fortalece, por isso eu posso todas as coisas. Existem coisas que outras pessoas no teu lugar, não vão vencer sem Deus, mas você vai com Deus. Amém? Existem coisas na sua vida que outras pessoas, que se elas estivessem no teu lugar, elas não conseguiriam vencer, porque não tem Deus. Agora você está vencendo por quê? Porque existe um Cristo que te fortalece. Existe um Deus que fortalece você nas suas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Às vezes a pessoa tem a fraqueza na vida dela, na sua vida emocional. A pessoa é emocionalmente fraca em alguma área da sua vida. Existem duas pessoas que a fragilidade dela é na sua vida física. Emocionalmente está bem, espiritualmente está bem, mas o corpo está doente. O corpo está fragilizado. Existem pessoas que o corpo está bem, o espiritual está bem, mas emocionalmente está fraco, abatido por dentro, depressivo, desanimado da vida. Volta e meia pensa, se tivesse um revólver, daria um tiro na cabeça, porque acha que esse mundo não está mais valendo a pena. E eu quero dizer para você, querido, com Cristo vale a pena viver e vale a pena morrer na hora em que o Senhor nos chamar. Mas até lá, fica firme. Caleb, ele se posicionou ao lado de Deus no momento em que as pessoas ficaram contra ele. Uma multidão de pessoas se levantou contra a sua vida e queriam apedrejá-lo, queriam destruí-lo, porque ele simplesmente disse a verdade. Ele disse: a terra é boa, tem gigantes lá, mas o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, e se nós agradarmos o Senhor, Ele nos dará essa terra. Quando ele disse isso, os outros espias que foram com ele ver a terra, com exceção de Josué, todos pegaram em pedras para apedrejá-lo. Ser apedrejado por um estranho é uma coisa, mas ser apedrejado pelos próprios irmãos é muito mais doído. Sim ou não, irmãos? Você ser apedrejado por um estranho pode até doer, mas você fala: é um estranho, não me conhece, não sabe quem eu sou. Está doendo a pedrada, mas é um estranho. Agora, quando a pedra vem de alguém que caminhou do teu lado, quando a pedra vem de alguém que te abraçou em alguns momentos da vida, quando a pedra vem de alguém que deveria te abraçar e não te apedrejar, a pedrada dói muito mais. E no momento em que Caleb e Josué iam ser apedrejados, o Senhor entrou em cena, e ele disse: ninguém vai apedrejar ninguém hoje, porque eu sou Deus de Caleb e eu sou Deus de Josué. E eu quero dizer, esse Deus é o Deus da sua vida hoje. Esse Deus é o Deus que se manifesta hoje na tua vida. É o Deus que entra em cena na tua vida. É o Deus que se levanta para ser o seu juiz, o seu advogado fiel, o seu defensor, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te dá guarida. Caleb permaneceu firme com o Senhor, e a sua missão também é permanecer. Ele disse: os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo, desanimou o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então nessa noite, persevere, seja um Caleb desses dias.
Seja um Caleb. Seja um Caleb no propósito de continuar firme e otimista, no sentido de encarar os novos desafios que virão, pela certeza da presença e do agir de Deus na sua vida. Amém? Caleb disse assim para Josué: eu tomo posse da minha herança. Mas ele sabia que ele ia ter batalha, porque os anaquins, os gigantes, ainda estavam na terra. Mas ele falou: eu não tenho medo. Não tenho medo dos desafios futuros. Não tenho medo das batalhas que virão, porque eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que me garantiu até agora vai me garantir amanhã. O Deus que me deu vitória até hoje vai me dar vitória amanhã. Então os meus desafios estão nas mãos de Deus. Os seus desafios estão nas mãos do Senhor. Não se preocupe com amanhã. O Senhor diz: basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos quanto ao vestir, quanto ao comer, quanto ao beber, porque o Senhor sabe que vocês precisam dessas coisas. Olhai as aves do céu, que não plantam e nem guardam em celeiros, o Pai não cuida de cada uma delas. Olhai os lírios do campo, nem Salomão, com todo o seu esplendor, conseguiu se vestir como um deles. O lírio do campo é uma erva, é uma planta. E o Senhor diz: o que é a planta que amanhã é arrancada e lançada no fogo? Não valeis vós muito mais para mim, homens e mulheres de fé? Que pai dará uma cobra ao filho quando o filho lhe pedir pão? Que pai dará uma cobra, uma serpente a um filho quando o filho lhe pedir pão? Se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito, não vos dará aquilo que necessitais? Então nessa noite, descansa o teu coração, porque os desafios do teu amanhã já estão nas mãos daquele que te guarda, já estão nas mãos daquele que te protege, já estão nas mãos daquele que te sustenta. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu quero que você fique em pé, alamaço e andaramassou.